Olá pessoal, vamos para mais uma aula, certo? Hoje a gente, na aula de Geografia, vai ver unidade de conservação. A gente viu aí, nas aulas passadas, né, os tipos de domínios. E a gente falou do domínio amazônico. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porém, a gente vai falar dos efeitos humanos dentro desse relevo, dentro da nossa Amazônia. O desmatamento, gente, ele só vai aumentar dia a dia, certo? E esse desmatamento, ele não afeta apenas a Amazônia, afeta outras regiões também do nosso Brasil que a gente nem imagina, certo? Então, a gente tem todo um conjunto climático que se relaciona. E quando a gente vê aí o desmatamento acontecendo, isso causa um desequilíbrio, né, no meio ambiente tremendo, que faz com que áreas que antes não chovia tanto passe a chover, áreas que recebiam chuvas em determinado tempo do ano passa a ter seca. Enfim, todo esse desequilíbrio que a gente está vendo no Brasil, ele tem muito a ver com o efeito da ação humana, certo? O desmatamento e também as ações do cotidiano. Segundo os dados de 2015 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o país lidera o ranking dos que mais perderam áreas florestais, totalizando uma área de 984 mil hectares, certo? Então, diante disso, a floresta amazônica ela não é a única que sofre com o desmatamento, certo? A gente também tem aí a Mata Atlântica, que, por exemplo, né, desde o início da colonização do Brasil, que é explorada e sofre com esse processo de degradação. Só que, assim, foram criadas várias leis para que minimize, né, e também órgãos que fazem a proteção das reservas. Mas a gente sabe, né, até pelos noticiários, a gente vê que isso não é tão eficaz, porque existe ainda pessoas que desmatam clandestinamente e usam indevidamente os recursos da Amazônia e também de outras reservas florestais, né? Sendo que a gente vai falar um pouquinho agora do Código Florestal, né? Então, assim, para conter os impactos dos problemas relacionados ao desmatamento, as queimadas, as perdas de solos, a contaminação de mananciais e o avanço em áreas nativas, o governo federal desenvolveu algumas políticas e leis específicas com relação ao meio ambiente. No rol das legislações específicas para conter os impactos ambientais, merece destaque aí o Código Florestal. O que é que ele faz? Ele normaliza regras sobre o manejo ambiental e vegetação nativa no território brasileiro. Ele foi elaborado em 1974 em virtude da expansão do café no país. Isso ali, principalmente no sudeste do Brasil. Então, é como se fosse... Bom, o Código Florestal, ele tem uma norma onde faz com que as pessoas tenham ali um uso consciente do uso dos recursos, certo? Então, assim, diante disso, gente, vários cientistas, várias pessoas vêm se mobilizando, né, e dando um alerta muito sério para que as pessoas tenham uma consciência de como utilizar melhor esses recursos. Porque, como eu falei, a retirada indevida desses recursos mexe com todo o ecossistema, certo? Outra coisa também que a gente tem que ver é o uso sustentável, né, dos recursos naturais. O uso sustentável não se limita apenas às pessoas que precisam desses recursos para poder gerar energia ou lucro com ela, mas também do uso sustentável e consciente das pessoas dentro das próprias casas, como, por exemplo, economizar energia, água, né? Não provocar poluição em ruas, em lagos, em mares. Tudo isso é prejudicial para o meio ambiente. Então, a gente também tem que ter esse tipo de consciência de conservação.